Fala pessoal, o De Casa com Lance recebe hoje um cara que impõe respeito. Ele saiu do Recife para se sagrar tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Vestiu as camisas do Santa Cruz, do Guarani, do Sporting de Lisboa, do São Paulo, do Real Madrid, do Santos, do Vasco, do Fluminense, do Newell's Old Boys, do Flamengo. Colecionou títulos e boas histórias. É a vez de Ricardo Rocha bater um papo com a gente. Satisfação, Ricardo. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, que honra ter você aqui. Que isso, prazer é todo meu estar falando com vocês. Ah, que legal. Mas, bom, eu queria saber primeiro como é que é você ser youtuber agora, né? Você tem aí o canal Ricardo Rocha 3. Ricardo Rocha, é bom com você conversar com a rapaziada, né? Você dialogar, né? E é claro, falar um pouco de futebol, uma coisa que eu conheço um pouco, né, bem, né? Eu acho que fiquei um bom tempo como jogador, depois como comentarista, e eu gosto desse diálogo com a rapaziada e para mim tem sido muito legal, Vinícius. Mas também falar um pouco de sua trajetória, né? Você que começou a carreira no Santa Amaro e logo depois foi para o Santa Cruz. E você começou como lateral, né? Na realidade, Vinícius, eu sempre fui zagueiro, né, na categoria de base, jogava de volante, zagueiro principalmente, algumas vezes de lateral, mas nunca fui lateral, né? E o que é que aconteceu? Teve um jogo que machucou o lateral e não tinha lateral, e eu fui jogar de lateral. E eu era jovem, claro, e para jogar na zaga tinha bons jogadores na zaga. Eu sempre falo, tinha a zaga titular do Guarani, que foi campeão, né, em 78, que 78. Era Gomes e Edson, né? Aquela geração do Careca. Sim. E eles, nessa época, eram os zagueiros do Santa Cruz. Então era muito difícil você ter uma brecha ali para jogar com eles, né? Eles jogavam bem, e tinha outros bons zagueiros. Eu também, era garoto, estava bem. Pintou uma oportunidade na lateral direita. Aí eu agarrei, amigo. Eu falei, é essa que eu vou ficar. E fiquei jogando de lateral. Eu joguei 3 anos no Santa Cruz como lateral, mas também, quando machucava algum zagueiro, eu jogava de zagueiro também. Sim, sim. E você também subia para apoiar o ataque? Muito. Naquela época, Vinícius, o lateral, ele apoiava muito, porque a gente, antes de mim, né, tem uma geração de Júnior, né, da geração do Leandro, né, que eram laterais que apoiavam muito. E o Brasil tinha uma nova criação de laterais aparecendo para o mundo, jogadores que apoiavam bastante. E eles tinham isso. Então, a gente tinha essa característica, né? Eu, o Jorginho, o próprio Josimar, na época, né? Eram jogadores basicamente com a mesma idade, né? Então, tinha muitos laterais que apoiavam bastante. Então, eu tive que fazer uma readaptação no meu condicionamento físico, porque eu era zagueiro. Zagueiro você não precisa correr como lateral, né? Lateral você tem que apoiar muito. Então, eu fiz uma readaptação, mas, graças a Deus, as coisas correram bem. É verdade, sem dúvida. E aí você se afirmou no Santa Cruz como zagueiro. E aí, lateral, como é que você acha que como lateral e zagueiro. Como lateral. E aí, quando é que veio essa mudança de vez para zagueiro? No Guarani. Aí eu vou te falar como. Eu fui vendido do Santa Cruz para o Guarani, né? Eu fui vendido e o Guarani me contratou, né? E eu, chegando lá, eu fui contratado como lateral direito. O Carlos Alberto Silva, que era meu treinador, né, que é um cara importante dentro na minha vida como profissional, né? Ele era o treinador quando eu estava no Santa Cruz. Ele me indicou ao Guarani para ser contratado, né? E também foi o primeiro treinador a me levar à seleção brasileira. Então, quando eu chego no Guarani como lateral direito, joguei um ano muito bem, Campeonato Paulista, muito bem brasileiro. Só que no final do campeonato eu tive um problema de pubis. E aí eu fiquei 5, 6 meses em 86 sem jogar, 4, 5 meses. E aí eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no Rio de Janeiro com um médico do Flamengo na época, que era o doutor Abraão Fisma, né, que faleceu o ano passado, né, uma pena, um grande amigo que eu tive no futebol, né? E o que é que acontece? Ele conversando comigo, ele falou, Ricardo, você joga em alguma outra posição? Porque ele sabia que eu jogava de lateral. Eu falei, eu jogo. Mas na realidade eu estou de lateral, mas eu sou zagueiro. Ele falou, tente jogar na zaga. Por quê? Porque o pubis, você no fundo, você lateral vai toda hora no apoio. Você tem que cruzar muito. Você vai usar muito a lateral do teu corpo, ou seja, o teu adutor. Você vai cruzar muito. E o maior problema que a gente tem hoje no pubis é o adutor, né? Porque o problema maior é do adutor também.
Então, aí quando eu voltei para o Guarani, eu já fui com essa ideia na minha cabeça, estava muito bem no Guarani, conversei com o presidente do Guarani, Leonel, e ele falou, Ricardo, não tem problema nenhum, porque eles estavam vendendo o Júlio César, zagueiro, né? Então as coisas se casaram para mim. O Júlio estava sendo vendido para a França e eu no Guarani já tinha jogado de zagueiro também, eles sabiam que eu jogava de zagueiro também. O Lorissandre, que tinha sido meu treinador de Santa Cruz, sabia. Então eu jogava de zagueiro às vezes, quando machucava algum zagueiro. Então ficou tudo mais fácil para mim. Aí eu fui para a zaga no Guarani, já me fixar em 86. 86 e você junto com um time fantástico, né? João Paulo, que tinha Marco Antônio Boiadeiro, e você jogou com um certo volante que hoje é técnico da seleção brasileira, né? Exatamente, Tite, a gente tinha um bom time, é um bom time. Eu joguei, quando eu cheguei lá, né, eu fui como lateral, Júlio César na zaga, o Wilson Gotardo também, né? A gente tinha um grande time, e o Tite era o volante também, Aí tinha o Neto, que ainda era um garoto, aí no ano seguinte foi João Paulo, Evaí, Tite, né, Boiadeiro, né? A gente tinha um grande time, o nosso time era muito bom, um time com qualidade, e o Tite era um volante de qualidade, era um segundo volante, estilo gauchão, mas assim, com qualidade, ele sabia jogar. E é um jogador muito obediente, taticamente. Então, eu já conheço o Tite há anos, é um grande amigo que eu tenho no futebol, né? E eu acho que feliz. Eu joguei num baita time do Guarani. A gente não teve a felicidade, perdemos o Campeonato Brasileiro de São Paulo, perdemos para o Corinthians, mas a gente tinha um timão. A gente tinha um time. Você vê que ao longo dos anos, todos esses jogadores, né? O Evaí, João Paulo, muitos jogadores, Mauro Silva, tanta gente boa se firmaram no Brasil e no mundo, né? Então, isso mostra da grandeza que era o Guarani. Assim, você falando assim do Tite também, primeiramente, o que você está achando dele como técnico da seleção, seu ex-colega? Bom, mandar um abraço, tá muita gente mandando abraço, eu estou vendo Lula lá de Recife, um garoto do né? Lula, um grande amigo meu, amigaço, abração, Lula, dos amigos. Que bacana. Bom, na realidade, o Tite, como eu te falo, eu acho que o Tite iniciou muito bem na seleção brasileira, né? Você imagina que todas as pessoas falam, hoje há uma crítica enorme, mas eu não, eu acho que o Tite tem que ser o treinador da seleção brasileira. Eu confio no seu trabalho, é claro, mas assim, Tite pegou uma seleção num momento muito difícil, nem estava no grupo desclassificado, conseguiu, foi espetacular o que o Brasil fez, aí classifica o Brasil, e o Brasil vai para uma Copa do Mundo como favorito também, como sempre é. O Brasil sempre, Vinícius, em qualquer Copa, mesmo não estando bem, vai estar entre os favoritos. Pode ter certeza. Mesmo estando bem, mas nós somos pentacampeões e eles respeitam muito isso, né? Então, o Tite foi bem. Aí chega na Copa do Mundo, o Brasil vai bem, tivemos alguns problemas, né? Olha, o Neymar não chegou 100% para aquela Copa do Mundo. O Neymar não chegou 100%. Há pouco tempo que vinha fazendo a cirurgia, né? O Brasil vem daquela pressão dos 7-1, né? Em 2014 também. Então, tem muita coisa envolvendo, né? Só que o que é que acontece? O Brasil perde um jogo para a Bélgica. E eu digo sempre, Vinícius, eu analiso o futebol, eu particularmente, de outra maneira. Porque analisaram de uma maneira diferente. No melhor jogo da Copa de 90, onde a gente foi campeão, onde a gente perdeu para a Argentina em 90, nós massacramos a Argentina. Foram poucos que analisaram o jogo. Poucos. Detonaram a gente. Então, naquele jogo Brasil e Bélgica, que o Brasil perdeu, o Brasil não jogou mal. O Brasil jogou mal o primeiro tempo e muito bem o segundo tempo. Só que Copa do Mundo, você não pode errar. E eles erraram no primeiro tempo. Houve mudanças táticas que o Brasil demorou, o Tite, a comissão, o Brasil, enfim, demorou a ver. Quando viraram para o segundo tempo, já estavam 2-0. E te digo mais, o Brasil fez 2-1 e poderia ter empatado o jogo. O Brasil teve chance. Sim. Então, essa é a análise que eu faço do jogo, né? Então, gente, peraí. Não foi esse desastre, não. Agora, se esperava ganhar, os caras engoliram no primeiro tempo a gente, ok. Com mudanças táticas, ok. Então, o Tite hoje é um treinador, para mim, que ele é cascudo. Ele jogou uma Copa, ele foi treinador de uma Copa. Vários jogadores estão na Copa do Mundo, eu acredito que sim, desses. Alguns, Neymar, né? 2, 3, 4, 5, 6 ou mais, poderão estar na Copa com o Tite. Então, eu acho que vai ser muito importante para tudo isso. Aí você pergunta, o Brasil está no bom momento? Não. O Tite está no bom momento com a seleção? Não. Não.
Mas eu confio nele, eu acho que ele pode dar a volta por cima. E ele sabe disso, Sim. que o Brasil não está bem, ele sabe, né? Só que eu acho o seguinte, o Brasil, a gente ainda é normal, mas eu acho normal e anormal. A gente é muito dependente do Neymar ainda, né? Então, aconteceu em 2014 que o Neymar machucou no Brasil e nós perdemos. Em 2018, o Neymar não chegou 100% e aí perdemos. Então, a gente tem que ter um plano B, né? Espero que o Neymar não machuque, chegue voando. Mas se o Neymar não jogar, a gente vai perder a Copa também? Então, a gente precisa analisar muito isso. Exatamente. Mas você falando do Guarani de 86, vocês venderam caro a derrota lá para o São Paulo, né, nos pênaltis, de forma dramática ainda, grandes partidas que o Guarani fez. Grande. E foram, assim, foi um grande time mesmo, né? Partidas bem acirradas contra o São Paulo. Olha, se você pegar, Vinícius, eu sempre, quando as pessoas falam em finais de campeonatos, os finais de uma Copa do Campeonato Brasileiro, para mim, essa está entre uma das melhores finais de campeonato. 2 timaços, jogando aberto, São Paulo, Silas, Miller, Careca, toda a geração, Sidney, enfim, tanta gente boa, né? Oscar, Dario, enfim, tanta gente boa que tinha o São Paulo, Gilmar, Rinaldo. Então, eu acho que eram 2 times com uma qualidade técnica impressionante. Então, eu acho que o mais importante disso tudo, eu acho, é saber que os 2 times, como se falar, vamos se propor a jogar, se propuseram a jogar, né? 3-3, né? Na prorrogação, aquilo tudo, né? 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, final do jogo, o Careca acerta um. É o tipo da coisa. Tem pessoas que estão iluminadas. Careca estava iluminado. Sim. Além de ser o craque que ele estava iluminado. A bola sobrou praticamente no fundo e ele acerta de perna esquerda um belo chute. Então, tudo isso realmente conta, né? Mas eu acho que eu acho que as coisas funcionam dentro de campo, mas fora também ela funciona muito bem. Então, os 2 times eram 2 times fortes, unidos, com pensamentos de jogadores ganhadores. Você vê que aquele próprio Guarani, o Evaí não ganhou no Guarani, mas ganhou muitos títulos. Eu também, o próprio João Paulo. Sim. Então, cada um tem sua história, mas eu acho, em relação a jogo, foi um jogaço, um dos melhores jogos que eu vi, que eu joguei, e até hoje eu vejo aquele jogo. É um jogo espetacular. Sem dúvida. E você, inclusive, no ano seguinte, foi convocado para a seleção para o Pan-Americano, pelo Carlos Alberto Silva. Exatamente. Como é que foi? Assim? Tem muita história esse Pan, né? Tem. Agora, a minha primeira convocação foi com o Carlos Alberto Silva. E foi num torneio chamado Stalin House, em 87. Nós saímos... o primeiro jogo nosso foi contra a Inglaterra. Esse torneio era Inglaterra, Escócia, Islândia e Brasil. Nós 4, Inglaterra, Escócia, Irlanda e a gente. Então, o Brasil foi campeão. A gente foi campeão. Então, pra gente, saiu aquela geração de 86, veio uma nova geração. Então, era tudo novo pra gente. O primeiro jogo com a camisa da seleção, você jogar em Wembley, aquele estádio maravilhoso, contra a Inglaterra, a rainha, todo mundo. Então, é uma coisa fantástica aquilo ali pra gente. Então, a gente empatou de 1-1, fizemos um jogo maravilhoso, fizemos um jogo espetacular. O Brasil conseguiu fazer um jogo de igual para igual, porque muita gente esperava, a Inglaterra está muito mais forte, estava, mas quando o juiz apita, a bola rola, o Brasil tem um toque de bola, tem a ginga do futebol brasileiro, e a gente foi campeão. Então, tudo aquilo marcou. Então, veio o Pan-Americano, né? Você perguntou do pré-olímpico, né? Do PAN. Do PAN, né? Aí vem um pré-olímpico, a gente ganha, o pré-olímpico também. Aí vem o Pan-Americano. O Pan-Americano foi um sufoco. Você sabia, foi em Indianápolis, né, Vinícius? Sim. Depois você é um cara estudioso aí, depois procura saber. Aquele é o último título pan-americano do Brasil. Sim. Você sabia? Sabia, não existe sabia. Mais outro. Não existe mais outro. Olha, e sofremos muito, Vinícius. Sofremos muito. Por quê? Eu vou te falar. É o seguinte, antigamente, os clubes tinham muita força. Então, alguns jogadores, quando o nosso treinador convocou, e você vai dar risada porque tem coisas incríveis, gente, que aconteceram aí. A gente, quando foi para viajar, os times cariocas, Flamengo, Vasco, não deixaram os jogadores viajarem. Então, a gente tinha de 20 jogadores para viajar, acho que viajamos com 13, 14 jogadores. Então, na conta do chá, foi uma coisa incrível. A gente, chegando lá,
a gente, maravilhoso, lindo, um ótimo tratamento para todos, né? Fizemos muita amizade, porque era o seguinte, era considerada, Vinícius, porque são alas do Brasil, ala de Cuba, ala da Alemanha, enfim, a Alemanha não, que a Alemanha é Europa, ala americanos, enfim, tinha alas de todos ali, né? Venezuela, só que o Brasil era incrível. Na nossa ala ali, o prédio nosso, a gente descia toda noite. E ali se tocava, ali se aglomerava 300, 400 pessoas, porque era muito legal. Então, aquele grande Brasil que vocês estão vendo, né? Que vocês viram de basquete do Oscar, que também foi o grande jogo, estava ali com a gente. A gente estava ali. Então, Zequinha Barbosa, Hortência, tanta gente boa. Então, a gente se reunia ali à noite e ficava todo mundo era contando piada, brincando. Então, aquilo ali era um divertimento para a gente. Era um divertimento para a gente. Então, ali se fortaleceu uma amizade muito boa. Só voltando, então, o que aconteceu? Nós sofremos muito, porque a gente não tinha jogadores para fazer coletivo. Onde vai fazer um coletivo? Como é que vai fazer com 14? Sabe quem fazia o coletivo com a gente? Diga. A turma do hóquei. Meu Deus! Não tinha gente para fazer. A gente esperava os caras do hóquei treinarem e disse, à tarde tem treino coletivo com a gente. A gente chamava os caras de, a gente está sem peça. Então fica na tua. Eu fui como zagueiro e joguei como lateral. Voltei a ser lateral, porque o Carlos Alberto começou com o Ricardo. Então a gente teve Ricardo Gomes, então a gente teve muitos problemas. A gente tinha 14, 15 jogadores que precisavam, às vezes, para fazer um coletivo, arrumar o time, e não tinha como. Então a gente chamava a turma do hóquei para jogar com a gente. Então foi muito legal. Eu acho que assim, foi uma experiência maravilhosa e que no final a gente foi campeão. A gente foi campeão, o Brasil tinha um ótimo time, e daquele time campeão, se eu não me engano, era Tafarel, eu e o Raí. Esses três jogadores, e 7 anos depois, foram campeões do mundo, né? Então isso é muito legal. Nossa, e ainda por cima, com histórias curiosas, e aconteceu também uma situação de briga no jogo, né? Num dos jogos também, Rapaz, teve essa questão de briga no intervalo. Contra o México, se eu não me engano. Rapaz, aconteceu um negócio com o Ricardo Gomes. A gente terminou o primeiro tempo, né? A gente estava todo mundo no campo. O Ricardo Gomes e o Valdo saíram, né? Sim. Quando eles chegam, antes de chegar, o vestiário era colado. Antes de chegar passava pelo vestiário deles e depois seguia para o nosso. Antes de chegar no nosso, o Valdo, depois eu falei com o Valdo, um jogador, né, ficou fazendo graça, na realidade, né? Soltou uma graça e o Ricardo não gostou. E o Ricardo foi para cima dele. Rapaz, aí tem uma covardia muito grande, né? É o seguinte, a gente não sabia, como a gente ainda estava no campo, né? Pegaram o Ricardo, empurraram o Valdo e levaram o Ricardo Gomes lá para dentro do vestiário dele. Quebraram o cara. Nossa. Ele não jogou mais. Ele quebraram, teve fratura na costela. Então a gente queria matar os caras, mas aí já tinha entrado a polícia, o FBI. Enfim, não tinha como a gente chegar mais. Mas houve uma revolta nossa. Mas muitas pessoas dele foram suspensas. Né? Massagistas, roupeiros foram suspensos das suas atividades. Então aquilo ali foi uma covardia que aconteceu, que fortaleceu mais o nosso grupo. E a gente, no final, a gente foi campeão. Mas assim, foi uma covardia imensa. Levaram, você imagina, 20 e poucas pessoas. E, tudo bem, Ricardão é grande, é forte, mas batendo de todos os lados, né? E conseguimos, eu não sei quem, quando a gente chegou, já tinham tirado ele. Eu acho que a polícia, mas uma covardia enorme. Verdade. E aí, depois de você ter conseguido essa trajetória no Guarani também, você foi para o futebol português, você jogou no Sporting de Lisboa. Como é que foi essa passagem lá em Portugal? Assim, como é que era o futebol português na época? Bem, estava engateando. O futebol português não é como o que é hoje. Tinha bons jogadores. Eu brinco, eu tenho um jogador que na época, eu sou mais velho, né? E eu converso com ele até hoje, que é o Figo. O Figo era um garoto. Olha só. O Luiz Figo é meu amigo. Então, a gente se fala, ele é um garoto da base, a gente treinava com a gente, mas assim, foi uma decepção enorme, Vinícius. Por quê? Você vai com esperança, você vai para a Europa e chegando lá, nós ficamos 7 meses sem receber salários. Então aquilo ali foi uma coisa que mexeu. O que é que ficou de bom? As amizades, o torcedor do esporte, eu adoro o torcedor do esporte, sou esportinguista hoje lá
em Portugal, pelo carinho da sua torcida, né? Por tudo que eu, né? Pouco tempo que eu joguei, mas assim, o carinho do torcedor, e isso ficou de bem. Agora, foi um momento difícil para todos nós que estavam com a família lá, então atravessamos momentos difíceis. Sim, sim. E aí você vem, você é repatriado para jogar no São Paulo. Aí você pega uma geração do São Paulo que é fantástica também, né? Eu digo sempre, eu acho que Deus sabe o caminho de cada um, né? Então, quando quando eu estava na seleção brasileira, antes, careca, os jogadores me falavam muito, Ricardo, você tem que jogar de São Paulo, você tem uma característica de jogador de São Paulo. São Paulo é muito bom. E todo mundo fala, São Paulo não deve nada a clube europeu, não deve nada a ninguém. É espetacular. Bom, fui para São Paulo. E tudo que me falaram é verdade. O São Paulo é uma estrutura maravilhosa. Não é como... Hoje o São Paulo também tem, mas tem muitos problemas políticos. O São Paulo, tá? Então, eu acho que o São Paulo ele tem tudo para um dia voltar a ser o São Paulo. Eu tenho certeza disso. São momentos difíceis que estão atravessando agora o futebol do São Paulo, como o Corinthians passou. Muitos clubes passaram esses momentos difíceis. Sim. Então, eu acho que isso faz parte, né, de épocas. Então, agora está passando um momento difícil do São Paulo. Mas quando eu fui para São Paulo, aí, velho, você vê o que é a grandeza. O que é a grandeza de São Paulo. Eu te digo que o São Paulo foi o maior clube que eu passei em relação à estrutura. Foi o São Paulo. Foi o São Paulo. Pode ter certeza. Quando eu fui vendido para o Real Madrid, depois eu chego lá, quando eu chego no Real Madrid, eu falei, o São Paulo não deve nada ao Real Madrid. Hoje, você, se for no Real Madrid, é a Disney. É maravilhoso. Tudo aquilo que tem o Real Madrid, o que se foi construído o Real Madrid, é uma coisa fabulosa. Mas naquele momento, o São Paulo não devia nada. A gente tinha um centro de treinamento. Olha, era uma coisa fantástica. Quem cobriu o São Paulo, vamos ver, Vinícius vai cobrir o São Paulo. Você chegava para o teu auditor e amigo, não dá para sair daí. Não tinha problema, São Paulo não tinha problema. Os problemas não saía nada. Era tudo ali na casinha, que os cardeais que cuidavam tudo daquilo. Então, esse era o São Paulo que eu conheci. Então, São Paulo foi maravilhoso para mim. Sim. Me recordo que quando eu fui lá, jogar em São Paulo, quem me contratou foi o Juvenal, o Leco era o advogado, foi me buscar lá em São Paulo, lá em Portugal. E o Juvenal falou assim, Ricardo, a gente não só quer bons jogadores, a gente quer criar também jogadores campeões. Então, isso era a mentalidade de São Paulo, ganhar título, ser campeões, ser um homem. Então, São Paulo era espetacular, espetacular. Aquilo ali era uma estrutura... E, como eu falei, eu saí de São Paulo porque eu fui para o Real Madrid. Aí nós ganhamos em 89 o Paulista, 90 fomos vice em 89 já vice do Brasileiro, perdendo para o Vasco. Perdendo para o Corinthians, ganhando em 91, e ali segue aquela geração vitoriosa. Então eu inicio naquela geração. E você sabia, você tinha um Raí, você tinha um Cafu, você tinha um Elivelto, você tinha jogadores com qualidade espetaculares. Depois o Tele, inteligentemente, trouxe o Palhinha, toda uma geração, o Vitor. Né? Então eu acho que o São Paulo mesclava isso. Bons jogadores juntando com a base. O São Paulo formava isso muito bem. E o Tele não tinha medo de colocar essa garotada. O Tele colocava essa garotada para jogar. Então, eu acho muito legal. Eu participei do São Paulo maravilhoso. E aí, a arrancada de tudo começa com o título, com o Bragantino brasileiro de 91. Aí eu sou vendido para o Real Madrid. E como é que era o convívio com o Tele Santana, né? Que sempre é tão valorizado, assim, as pessoas falam tão bem dele até hoje, né? O Tele, ele tinha uma maneira de ser. Ele era autoritário, ele era. E eu acho que ele, mesmo com tudo aquilo, ele foi mudando aos pouquinhos também, porque o São Paulo era muito grande. Eu sempre digo, o Tele foi muito grande. E o São Paulo também foi muito grande para o Tele. Sabe por quê, Vinícius? Se aquele título de 90, quando a gente perde, era fácil mandar o Tele embora. Você sabe que o Tele tinha Nico falava que o Tele é pé frio, ganhou um brasileiro em 71 com um atleta, não ganhou mais nada. Depois, em 82, já uma bela seleção, mas não ganhou. Então as pessoas falavam muito isso. Só que o São Paulo foi muito grande em mantê-lo. Porque eu te digo mais, naquele momento se manda embora, não passava nada. O torcedor realmente perdeu. Por quê? Porque tem uma influência negativa de uma boa parte da imprensa, uma positiva que gostava e uma maioria negativa dizer ele não ganha nada. São Paulo é um clube ganhador. Só que o São Paulo viu o trabalho do Tele. Então eu disse, não, ele tem condição sim. Ele é um belo treinador, então vamos permanecer com ele. Então é como eu te falo, as pessoas às vezes diminuem muito o clube.
e enaltece. Eu Sim, sempre digo, Ricardo Rocha passou do São Paulo e teve grande jogador, Antônio Carlos, muita gente boa, muita gente campeões, Dário Pereira, Oscar, tanta gente boa o São Paulo teve. Então o Tele passou, e depois não veio o Muricy, que também não ganhou, foi tricampeão e colocou uma exato. história. Eu sempre digo, o clube, como o São Paulo e esses grandes clubes, eles seguem a sua vida e a sua história. O Real Madrid até hoje continua ganhando a Champions, porque é muito grande. Né? Pois é. Tem uma E- mentalidade vencedora. exatamente. E aí você vai e recebe essa proposta para ir para o Real Madrid. Como é que foi chegar lá, chegar no futebol espanhol, que já era um sonho para muitos jogadores aqui do futebol brasileiro, né? Já começava a ser o Eldorado, né? A Europa. Naquela época tudo era muito difícil. Difícil de quê? Sim. Hoje, se tu pegar, Vinícius, o time da Inter de Milão, que eu acho que completou 10 ou 15 anos, que foi campeão da Champions, Júlio César, com o Mourinho, né? Eles foram campeões, né? Sim, Você sabe quantos sim. jogadores italianos tem naquele time? Foi campeão? É verdade. Acho que Nenhum. dá para contar nos dedos. Não, nenhum. É, nenhum. Era argentino, Verdade. brasileiro, africano, talvez, É. mas eu acho que nenhum. Por quê? Porque tudo se tornou mais. Na minha época, não. O francês que ia jogar na Espanha era estrangeiro. Sim, Vamos dizer, entendeu? Então, só podia ter 2 estrangeiros, depois 3. Aí você tinha jogadores com qualidade. Vamos dizer, o estrangeiro do Real Madrid era eu, Raj, Hugo Sanches, Prozinski, jogadores e outros mais. Então, e outra coisa, o estrangeiro que não jogasse, ficasse no banco, ele só podia entrar no lugar do estrangeiro. Ele não podia jogar no lugar do espanhol. Então, tudo, gente, era muito difícil para a gente. Então, você tinha que trabalhar o triplo, o dobro. Hoje, a facilidade, ela é enorme. Ela é enorme. E, Então, fala. e aí como é que foi tentar se firmar nesse time, ainda por cima com as estrelas que tinham, né, também lá no Real Madrid na época? Bem, os 2 anos que eu fiquei lá, eu fui titular. Joguei, né, alguns jogos que ele falava, Ricardo, hoje eu quero jogar um time mais ofensivo, então você tem que entender, porque lá na Europa ele é assim, funciona. Mas eu te digo, 90% dos jogos eu fui o titular. Né? E é como eu falei, você tem que mostrar a tua capacidade. Eu tinha um carinho enorme do torcedor do Madrid. Eu fui o primeiro, acho, talvez o primeiro estrangeiro a ter, ou o primeiro brasileiro a ter uma torcida organizada, né? Stop Rocha, né? Stop, pare, Rocha, tudo junto. E no O tinha um bigode, eu achava legal porque tinha um bigode. Ah, Porque eu que jogava, legal. tinha um bigode na época, né? Então eu achava aquilo, um dos cantores hoje famosíssimo no mundo, que se chama Alejandro Sanz, era Sim. sócio. Ele não era tão ele era conhecido, mas pouco a pouco, a gente está falando em 91, né? Uhum. 91, 2 e 3, então ele era sócio da minha penha, né? Porque ele é de Madrid. Enfim, então eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente conhece muita gente, a gente tem muito contato, mas você tem que realmente fazer um esforço enorme. E outra coisa, se eu não me engano também, eu acho que depois de mais de 20 anos, 25, não sei quantos anos, eu fui o primeiro brasileiro a romper tudo isso, de abrir as portas, porque Sim. eles não tinham jogadores brasileiros, não contratavam jogadores brasileiros. Então, para mim, foi muito legal. Sim, imagino. Tem uma história só com o Zamorano nesse período de Real? Tem. A história, eu falo para ele que é uma história de amor. É o seguinte, Zamorano jogava no Sevilha, um baita jogador, um cracaço, Sim. né? Um cracaço, um jogador, um atacante espetacular. E o que é que acontece? Ivan, né? Ele chegou, né? Eu joguei contra ele estava no Sevilha, depois ele veio jogar no Madrid. E quando eu chego no Madrid, ele um cara espetacular, né? E a gente ia ficar, normalmente, hoje o jogador fica num quarto só, antigamente ficavam 2 jogadores, né? No mesmo quarto, e tinha uma resenha muito grande, e ele tinha chegado, estava muito cansado. Ele falou, Ricardo, eu vou dormir. Eu falei, beleza, eu vou ficar aqui um pouquinho embaixo, depois eu subo. Aí eu durmo. Né? Quando eu chego no quarto, um pouquinho mais tarde, eu estava batendo papo lá embaixo, fui dormir. Quando eu chego, ele estava dormindo, eu deitei. Quando eu deitei, 2 horas da manhã, tá aquele vulto parado me olhando, né? 2 horas da manhã, eu deitado na cama e ele parado olhando para mim. Aí eu olhei, eu falei, ih, rapaz. Aí eu fiquei calado. Eu falei, Vinícius, cara, o que esse cara tá querendo? Será que ele quer dar o bote? Aí eu já me armei, né? Eu digo, vou me armar aqui, pô, mas peraí, pô. Aí eu falei, pô, eu acho que ele faz Barra, Copacabana, Barra. Ele vai, mas volta de ré, né? Aí eu fiquei esperando, e ele olhando para mim, e ele olhando para mim, e eu olhando para ele.
Aí ele para assim, aí ele sai. Aí ele bate a perna. Sentia um instantezinho, não sei, uma coisa. Ele bateu a perna, Vinícius. Ai, ai, começou a gritar. Aí, ui, tá. Aí foi pra cama. Porra, aquilo ali eu fiquei encucado. Eu falei, pô, o cara ficou olhando. Com aquele olhinho morto pra mim. Eu acho que tá... Aí ele bateu a perna. Porra, gritou. E foi dormir. Porra, caramba, eu fiquei encucado. Só que eu demorei a dormir. Aí tudo bem, demorei a dormir. Aí no outro dia eu acordo. Aí eu fui dormir tarde, né? Preocupado. Ih, rapaz, será que o Ivan... Tudo bem, vamos lá. Aí, acordei no outro dia, ele já tinha descido. Né? Eu estava muito cansado, né? Dormi tarde. Aí eu digo, vou falar com o Ivan. Aí, no outro dia, eu acordei de manhã, fui falar com ele. Eu digo, Ivan, eu queria falar contigo. Ele, que passa? Que passou, Rocha? Aí eu digo, Ivan, você, sério, eu sou brasileiro, eu sou aberto às conversas. Não tenha medo, pode se abrir comigo. Aí ele falou, porra, abriu o quê? Eu falei, pode falar, Ivan. Ele falou, pô, Ricardo, o que aconteceu? Eu digo, pô, Ivan, o que aconteceu? Aí eu contei a história. Falei, pô, tu ficou 1 minuto, 2 minutos olhando pra mim com aquele olhinho moço. Pensei que tu ia dar o bote. Pô, pode falar, pô. Tu tem calça de couro, tu mora com tua mãe. Porra, não tem problema nenhum, as características estão aí. Mas só brincando, né? Aí ele olhou pra mim, ele começou a rir. Ele disse, ele ria. Ele falou, eu falei, que foi, Ivan? Ele disse, pô, Ricardo, desculpa, amigo, é que eu sou sonâmbulo. Eu falei, Ivan, rapaz, me fala, pô. Eu não sabia que tu era sonâmbulo. E ele falou, pô, realmente me dói a cara, me dói a perna dele. E estava marcada a perna dele. Eu falei, olha lá, aconteceu, tá vendo? Você bateu, saiu gritando. Porra, aí eu pensei que você não era parente de Lampião. Mas aí ficou essa história legal, mas assim, eu e Ivan é um grande amigo que eu tenho. Sim, imagina o susto também. É bom depois que o susto passa, né? O quê? 2 horas da manhã, um cara te olhando? Do jeito torto ainda? O quê? Cheio de carinho para dar? E aí depois do Real você voltou para jogar no Santos, né? O Santos que tinha Sérgio Manuel, que tinha o Galo, estava jogando também. Você tinha o Índio na lateral, tinha o Silva formando a dupla de zaga com você. Isso. Como é que foi esse período aí no Santos, no Campeonato Brasileiro daquele ano? Foi bom, eu acho que o Santos fez um bom time. Claro que o Marcelo estava assumindo, o presidente, né? Marcelo estava assumindo, né, como presidente, muito jovem, né, o primeiro mandato dele, ele queria fazer um bom time, fez, mas é claro, tem outros times muito mais fortes, com um poder mais forte, mas a gente fez um bom time, o Santos fez um bom time. O Santos fez um bom time, eu consegui, né, ganhar aí numa bola de prata como o melhor zagueiro do campeonato. Foi. Mas assim, o Santos tinha um belo time, o Santos tinha um jogador de qualidade, o Guga, artilheiro do campeonato. Pois o Guga foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tinha muita qualidade. Almir voando, o Índio voando, lá direito nosso, era espetacular. Um entrosamento. Cuca também jogava com a gente. Muita gente boa. Mas toda essa... Jogava também Júnior, um zagueiro que foi da Ponte, né, também jogava com a gente. O Veloso era o goleiro. Exatamente. Então, a gente tinha um bom time. A gente tinha um time com muita qualidade. Não deu para chegar onde a gente queria buscar o título, mas eu acho que a gente ficou numa classificação boa na época. E aí você foi, no ano seguinte, você aceitou a proposta para jogar no Vasco. O que fez você mudar de áreas assim e ir para o Rio de Janeiro? É porque é o seguinte, antes de ir para o Santos, tinha a possibilidade de ir para o Vasco, eu queria, mas tinha um problema. Então apareceu o Santos, né? E a gente tinha também dado a palavra de jogar no Vasco, tinha falado com o Eurico. Aí eu fui jogar no Vasco, E para mim foi uma felicidade muito grande, né? Ter sido tricampeão pelo Vasco. É o único tricampeonato que o Vasco tem é esse. Né? Fazer parte dessa história do Vasco também é muito legal, onde tinham muitos garotos, onde o Vasco usava muitos garotos, né? Mas muito mesmo. Para você ter uma ideia, Vinícius, o time que foi campeão carioca terminou jogando. Né? A gente tinha 4 jogadores, 4 que não era da base, quando iniciou, né? Era eu, Alexandre Torres, Luizinho e o Denner. Sim. Quando o Denner morreu, entrou o Jardel. Sim, né? sim. Então para você ter uma ideia, dos 11 jogadores que ganharam aquela final em campo, que era Carlos Germano, base. Pimentel, base. Eu e Alexandre, não. Cássio, base, lateral esquerdo. Sim. Volante, Luizinho, não. Aí, 3 só. E o resto era Leandro Ávila, base. William, base. Não, Valdir, base. Quem é o outro? Jean, base. Jean.
O time Ian? Jean, que era. Não, Ian base, e Jean também. O time que jogou aquela final, na frente foi Valdir, Jardel e Ian. E o meio-campo, Carlos Germando, Luizinho e o William, né? Só do meio-campo para frente, só o Luizinho, que não era da base, e eu e Alexandre Torres, os dois laterais e o goleiro. Então, 8 jogadores formados na base, né? E onde eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, pela torcida do Vasco, e principalmente por esses jogadores. A gente atravessou um momento muito difícil, Vinícius, com a morte do Denner. A morte do o Jair Pereira fala, o Jair Pereira fala que você foi muito importante, você foi uma das pessoas muito importantes nesse período para deixar o Vasco. Eu me recordo, Vinícius, quando eu cheguei lá, eu fui jogar com a seleção brasileira, tá? Eu fui jogar com a seleção brasileira e é o seguinte, no domingo eu viajei, na segunda ele morreu. Né? Eu tava em Paris, naquele chute do Ayrton Senna, que a Ayrton Senna deu o pontapé inicial. Nós jogamos contra o Paris Saint-Germain, ganhamos de 2-0, se eu não me engano, 2 gols do Raí. Depois o Senna morre, o Denner morre antes. E 10 dias depois, 1º de maio, o Senna morre. Então aquela morte do Denner afetou muito a gente. Eu me recordo que quando ele morreu, fiquei muito mal. Joguei, depois vim embora. Cheguei, acho que sexta. Aí tinha um recado ao doutor, eu queria falar contigo. Eu fui lá falar, então eu estava muito mal, eu chorava muito, porque o Denner é um amigo. Eu morava no mesmo prédio, eu ligava para ele de manhã, eu acordava ele. Falava, todo dia eu vou te dar o toque, hein? Aí eu acordava e ligava, vamos treinar. Aí eu falei, vai no teu carro ou vai no meu? Ele, não, eu vou no meu, vamos embora. Senão, hoje eu pego uma carona contigo. Então era assim, eu e ele. Entendeu? Então a gente ia conversando, ia batendo papo. Então a morte dele afetou. E era um grupo de garotos. O Vasco tinha um grupo de garotos. Sim. Né? Então, que os garotos adoravam ele também. Então, aquilo ali foi um baque, uma dor. Então, quando eu chego, o Eurico foi falar comigo, né? Eu estava muito mal, falei com o doutor Eurico, ele falou, cara, a gente tem que ganhar. Todo mundo está muito mal, mas vamos em busca, vamos tentar reverter isso. Muita gente não achava que a gente podia reverter. A gente perdeu um jogo naquele, que foi o Flamengo, logo após. Né? O time estava muito mal. E a gente foi... Sim. Foi a defesa menos vazada, tomamos 10 gols. Enfim, o melhor ataque, enfim, a gente tinha um belo time. Aí o que acontece? Aconteceu tudo aquilo, né? E eu muito mal. No primeiro dia eu estava muito mal. Aí fui pro vestiário, chorei muito ali no vestiário, aí comecei a respirar um pouquinho, aí fui para casa. Aí eu em casa mesmo eu fui refletindo as palavras do Jair Pereira comigo, né? Da importância, as palavras. A gente tinha ali o Jair, né? Que é uma fortaleza também, né? E outras pessoas. Mas graças a Deus a gente deu a volta por cima. Deu a volta por cima com a união de todos. Fiz reuniões com os garotos, né? Quando não estava, às vezes a comissão técnica, Jair, tudinho, e com o doutor Eurico também, e eu conversava muito com os jogadores, né? Para se unir mais, vamos ficar mais juntos, vamos concentrar mais, a gente está precisando um do outro. Então aconteceu e graças a Deus a gente foi campeão, né? Dando essa alegria ao torcedor do Vasco. Você tem esse perfil de liderança já e teve um pouquinho também na seleção brasileira desde as eliminatórias da Copa do Mundo de 94 também, né? De ter tomado iniciativas, inclusive quando a seleção não foi muito bem lá fora, né, no início. Na realidade, a gente teve problemas na eliminatória, né, até chegar à Copa do Mundo. Né? Outra coisa, e também como eu te falo, culpa nossa, tá? Mas eu acho que a gente foi muito injustiçado em algumas coisas, aquilo que eu te falei. No melhor jogo nosso, em 90, né? O melhor jogo nosso, eu queria mandar um abraço ao meu grande amigo Wilson Gotardo, joguei com ele no Guarani, um líder, a gente falando de liderança, esse cara é um líder, baita jogador, amigo, um amigão que eu tenho. Abração, beijão, Gotardo, é um amigaço meu. Então, na realidade, a gente fica feliz, é isso que eu digo, o futebol nos deixa isso, essa alegria, né? E o Gotardo é um deles. Então, eu acho que a gente deu a volta por cima nas coisas ruins que aconteceram. Então, a gente perde em 90 com um belo futebol, todo mundo... É isso que eu digo, não comentar o jogo, Vinícius. Comenta o jogo, fala que você depois pode falar o que você quiser. Mas eu acho que o jogo em si não foi aquilo que foi retratado. Colocaram uma Dunga de perna de pau, a gente não era perna de pau. A gente não era aquilo. A gente foi massacrado. Sim, de fato. Tem as pessoas que até hoje falam de Copa do Mundo e esquecem 94. Fala, foi 58, 70, 2002... Né? Então, aquilo magoa a gente, aquilo magoa a todos nós jogadores. Né? Eu acho que a gente teve uma parcela importante na mudança do futebol brasileiro. E teve muita, porque ficamos 24 anos sem ganhar.
Nós quebramos essa imagem. Não foi um jogador, fomos nós. Comissão técnica, jogadores, diretores, torcida brasileira, imprensa também que estava do nosso lado, e quem não estava terminou ficando do lado, porque eu acho que futebol é isso, é uma democracia. Você pode não... Eu não gosto de Ricardo, mas eu não gosto do Vinícius. Agora, Vinícius é um baita cara. Então, tem anel, né? Você não pode, Vinícius, tá julgando só as pessoas, apontando o dedo. Então, tem os seus erros, seu acerto, tem tua opinião. A gente não é um país democrata, agora tem que ter a minha também. Claro. Então, a gente não teve essa democracia com a nossa seleção. Você tem uma ideia, nós ficamos, Vinícius, 1 ano sem ser convocado, 1 ano e meio. E Falcão assumiu e não convocou mais ninguém. O primeiro os primeiros caras a voltarem foi numa Copa América. Foi eu, Renato Gaúcho, Mazinho, Tafarel e Branco. Esses 5 foram convocados. E desses 5, só um não foi para a Copa de 94, foi o Renato Gaúcho, que poderia ter ido, o jogador. Então, é isso que eu te falo. Então, a gente foi execrado da era Dunga. E o Dunga pagou por tudo isso também, e nós também. Então, passou tudo isso, fomos para a eliminatória. Aí, jogamos. Você sabe qual foi a primeira derrota do Brasil na eliminatória? Justo contra vocês, 2-0 para a Bolívia, na altitude ainda, né? Exatamente. Mas ninguém queria saber qual era a altitude. A Argentina faz 2 eliminatórias seguidas que tomou de 5, amigo. Pois é. De 5 e de 6 da Bolívia. Lá na Bolívia. Tomou goleada. Exato. Então, outro dia eu vi a Argentina, ela estava comemorando a vitória de 1-0 da gente, gol do Canídia. Que não vale título isso. Vale uma vitória. A gente não comemora isso. O brasileiro não comemora isso. Outro dia eu fui convocado há muitos anos atrás, eu estava com o Pelé, eu fui convidado para ir uma homenagem ao Banks. A maior defesa de todos os tempos de uma Copa do Mundo é aquela do Banks, não sei se você sabe. De um goleiro. Sim, de fato. Né? E eles fizeram uma festa linda. Eu fui para aquela festa, o Pelé estava lá, tive com o Pelé, com o Banks, e me senti orgulhoso de estar lá. Então, para você ver, eles comemoram coisas apoiando sempre o ser humano. Porque o que é uma defesa? Claro. Mas uma defesa espetacular. O Brasil, a gente não comemora nada disso. A gente não comemora nada disso. Então a gente deu 3 bolas na trave, massacramos a Argentina e destruíram a gente. Pois é, e o Dunga cabeceou, o Dunga mandou uma bola na trave, deu uma cabeçada. Não, assim. 3 bolas na trave, não foi uma, Vinícius. Foram. 3. Nós massacramos. É por isso que eu digo aí, às vezes, falar, o ídolo lá fora, ele é muito mais reconhecido por pouco, às vezes. Nós somos pentacampeões. Vinícius, você sabe qual é a população do mundo? Mais de 7 bilhões de habitantes. Quase 8 hoje. 7,5, 7,800. Você sabe quantos campeões do mundo vivo tem? Não tem 400, Vinícius. Não tem 400, é verdade. Então a gente está em 0, brasileiros vivos tinha... Campeão do mundo era 98, 96. Vivos tem 60 e poucos. Hoje a CBF faz um trabalho maravilhoso em relação a esses campeões. Né? A gente tem batalhado para ajudar esses campeões do mundo. Então essas coisas a gente tem que falar. A gente tem que reerguer tudo isso. O Brasil não pode ser um país sem memória. Não pode ser. Sem dúvida. Né? A gente tem que ter a memória assim. Você sabe por que foi penta? Porque a gente foi campeão em 58. Porque senão não existia o penta. Porque foi campeão em 58, porque foi campeão em 62, porque foi campeão em 70, porque foi campeão em 94, para existir 2002. Então, todos nós temos a história e tem que ser respeitada. Então, esse é o nosso orgulho. Então, agora, nesses últimos anos, você é jovem, né? Você tem quantos anos? 36. Você é novo. Então, você é muito garoto. Tinha o quê? 11 aninhos na Copa de 94? Isso. Eu estava com, na verdade, 9 para 10, eu acho. 9 para 10? Então, você era garoto. Então, você vê, se passou uma imagem dessa seleção perna de pau. Aí agora, você mostra a Copa do Mundo, os jogos. Muitos garotos como você, que na época, que tinha 10, 9 anos, que tinha uma noção, mas lembra muito pouco, diz, rapaz, como vocês jogavam, como vocês eram taticamente, como o time tinha, como o Dunga jogou. Então, ao mesmo tempo da dor que a gente sentia, a alegria de um reconhecimento em vida a essa seleção. E a essa seleção. Sim. Entendeu? Então, replay... Fala, Vinícius. Tem uma coisa também que chama atenção, assim, dessa união que a seleção teve a partir de 93. Você acha que teve um contraste também? Porque em 90 teve uma questão também de vaidade, teve uma questão, acho que inclusive com patrocínio também, não teve aquela foto tapando o patrocinador?
Teve muita coisa errada em 90 que foi uma lição, Vinícius, para 94. Deixa eu te falar, em 66 foi um desastre. Para ser um sucesso Sim. em 70. Gerson, Carlos, muitos jogadores tiveram em 66. Para que a coisa mudasse. A gente é a mesma coisa. Aconteceu tudo aquilo de ruim, muita coisa errada nossa, do treinador, do presidente da CBF, nossa, para dizer, botam culpa no nosso treinador, e eu acho injusto. O Lázaro é um baita cara, ele erra como eu erro, como acerto, como erro e acerto. Enfim, todos nós, todo mundo errou. Então, claro, foi uma experiência negativa que a gente levou para 94. O que é de ruim? O que é que aconteceu de ruim? Que a gente não pode para levar em 94, a gente não levou. A gente eliminou tudo aquilo. Então, o que é que aconteceu em 98, aquele vice-campeonato, para o crescimento maior de Rivaldo, o crescimento maior de Roberto Carlos, o crescimento maior de Ronaldo em 2002. Então, esses jogadores são importantíssimos que jogaram em 98. Pergunta a ele, a dor da derrota, a dor da tua vida, tu aprende mais, a tua dor maior, quando acontece uma coisa, assim, de perca, alguma coisa, você aprende mais na derrota. Pode ter certeza. Sim. Porque a vitória, todo mundo bate nas tuas costas. Vinícius, você é um fenômeno. Sim, mas tem um momento ruim. Como estamos atravessando agora, um momento difícil dessa pandemia. Claro, bastante. Né? Bastante. Então precisamos dar as mãos, se unir. Né? O Brasil é muito grande, o Brasil é muito forte. Né? Então, o que eu acho, em relação a tudo isso que eu estou te falando, no desabafo, é que a gente precisa dar valor mais à nossa casa. O gramado do vizinho sempre, porque é a Alemanha, porque é a Itália, tudo bem. Mas nós também temos nossas qualidades. E temos que ter a humildade de dizer, pô, os caras cresceram. Vinícius, não é mole, não. Faz 4 Copas do Mundo que os europeus ganham. Não é por acaso. É verdade. Não é por acaso. É verdade. Então, às vezes, quando a gente tem um pouco de soberba, quando diz, nós somos campeões do mundo. Não, somos. Mas calma, gente. Faz 4 anos que eles ganham. Então, a gente pode também, né? O que é que fizeram ele melhorar? O que é que a gente pode melhorar? O que é que a gente não está fazendo de bom para que a gente não consiga ganhar? Né? Então tem que repensar e rever tudo isso. Sim. Uma das iniciativas que você teve desde as eliminatórias foi todo mundo andar de mão dada, né? Também. Isso. Ter isso aí. Se não me engano, começou até no Estádio Arruda, esse ritual. Isso aí foi muito bacana, essa iniciativa. Isso aí foi em 83, quando o Santa Cruz a gente foi campeão, foi tri-super campeão, quando eu já era um garoto, e 10 anos depois, eu entrei de mãos dadas ali no Santa Cruz, 10 anos depois a gente estava jogando em Recife na eliminatória, e a gente estava muito mal, sendo vaiado em São Paulo, em Minas, a turma querendo o Tele Santana, querendo derrubar o Parreira, e eu tive essa ideia. Quando eu me lembrei, no mesmo estádio, no Arruda, eu falei, caramba, aconteceu. Eu falei com o treinador, o capitão era o Ricardo Gomes, aí o Parreira disse, não, fala com o Ricardo, com os jogadores. Eu falei com o Ricardo e falei, Ricardo, aqui é a tua casa, vamos com tudo. E aquilo mudou muito. É um gesto simples, mas que mudou. As mãos dadas para dizer, estamos unidos, estamos fortes, precisamos de vocês. A torcida veio abaixo, abraçou a seleção brasileira. O Brasil ganhou de 6-0. Primeiro tempo, estava 5-0 para o Brasil. Então é isso que a gente tem que fazer. Aquelas mãos dadas, eu espero, porque aí eu não sou político e nem quero ser, não sei o dia de amanhã, nunca vou dizer nunca. Mas eu não quero ser, já tenho 57 anos, pode ser que amanhã eu seja, mas não quero ser deputado, governador, não quero ser nada. Por isso que eu digo, a gente precisa dar as mãos, todo mundo, e sair do Brasil dessa situação que a gente está vendo de pandemia, o mundo precisa sair. Mas precisamos dar as mãos, ser mais coerentes com as pessoas, ser mais coerentes com o ser humano. Né? A gente está vendo que está muita morte, muitas mortes. Mas eu te digo, velho, não tem como, vai ter que sair. São 4 meses de desespero para a nossa população, tem que ter a flexibilidade, o álcool gel, a distância, a máscara. Eu e você não está batendo um papo legal aqui? Não é? Né? Esse é um novo mundo. É um novo mundo. Né? Então, eu acho isso tudo muito legal. Mas as mãos dadas, ela veio em Recife. Exatamente. E aí, vocês também lidaram também com uma situação curiosa, né? Que era muita gente já pedindo o Romário, né? Que só veio para o último jogo. Como é que era para vocês nos bastidores isso, inclusive até em relação ao Careca, né, que era chamado com mais frequência, que inclusive ficou até praticamente o último jogo. Como é que era isso para vocês também, essa pressão de ver assim, todo mundo está pedindo o Romário toda hora? É normal, pelo jogador que ele é, pelo jogador que ele sempre foi. O Romário é o maior atacante do mundo da minha geração, eu acho assim, como atacante, né? Porque aí as pessoas falam, e o Pelé, e não sei o que não. O Pelé está fora de qualquer votação para mim. Nem coloquem Pelé com ninguém. Eu sou apaixonado pelo Pelé. Então, quando falar de futebol, não fala de Pelé. É igual o Michael Jordan. Eu acho o Michael Jordan
assim, fora de tudo que do basquete. Então, tem pessoas que eu nem voto, nem voto. Carlos Alberto Torres, o maior lateral do mundo, eu nem voto, porque são ícones, pessoas Sim. que estão acima de muitas coisas. Então, Claro. eu acho que em relação... Você perguntou em relação a quem mesmo? Sobre a pressão em relação ao Romário, como é que era para vocês? Sim. Então, essa pressão, não, normal. A gente sabia, a seleção estava começando a se entrosar, ganhar bem. A gente ganhou sem Romário os jogos que a gente foi jogando. Então, o Brasil começava a se entrosar. Agora, eu sempre digo, o Romário foi importante para a seleção, como a gente foi importante para o Romário. E a vinda dele foi maravilhosa para a gente, maravilhoso. Eu acho que a vinda dele foi maravilhosa para todos nós, porque a gente gostava dele, a gente tinha um carinho, e todo mundo sabia a bola que ele jogava. Ele é sacanagem, ele destrói qualquer defesa. E outra coisa, Vinícius, dá uma olhada. Messi, o Ronaldo, né, o Cristiano Ronaldo, o que eu sinto que eles chegam na Copa do Mundo, eles dão tudo o ano inteiro nos seus clubes. Chega numa Copa, eles não chegam 100%. Estou te falando, é uma coisa que eu penso de coração. Eles dão tanto, eles se matam tanto para ganhar tudo nos clubes. O Romário chegou leve, chegou solto. Então, Romário e Bebeto é realmente aquela pessoa de confiança nossa, lá da frente. Ó, vamos estar aqui, vamos segurar. Agora vocês decidem. E eles decidiram, eles foram importantes. Mas também foram importantes como todo mundo foi importante. Como os dois zagueiros titulares machucaram, no meu caso, o Ricardo Gomes foi cortado, e os dois zagueiros da Copa, para mim, foram os melhores zagueiros da Copa, Aldair e Márcio Santos. Como o Jorginho jogou muito, quando o Branco, ninguém esperava. Branco não tem que ir à Copa, o Leonardo machucou e foi um espetáculo. Deu a vitória contra a Holanda, naquele gol de falta. Então, tem vários contextos dentro de uma Copa do Mundo que acontece, coisas que acontecem que você precisa dos jogadores. E os atletas, eles têm que estar preparados. E ali, ó, aquilo que eu te falei, da derrota de 90 ensinou muito. Por isso que a gente, além de estar preparado mentalmente, a gente preparava a garotada. Eu tinha um jogador comigo no banco que me ajudava muito, o Gilmar Rinaldi também. Né? Gilmar era o jogador mais velho da seleção brasileira e eu via depois. Então a gente não pode, a gente tem que elevar a moral desse grupo. Então a gente estava sempre atento a jogadores jovens. Você tinha um Ronaldo com 17 anos, você tinha um Viola, um garoto, você tinha um Paulo Sérgio. Então você tinha uma garotada muito boa também, entendeu? Então acho que foi muito legal. Você teve, então, depois que você acabou se machucando, né? E aí teve esse problema direto na retaguarda, né? Que a dupla ia ser você e Ricardo Gomes, e acabaram se tornando Aldair e Márcio Santos. Você acabou virando uma espécie de auxiliar quase do Parreira e do Zagallo, né? Eu era tipo um elo de ligação entre os jogadores e eles, né? Eles conversavam muito comigo. Quando eu machuquei, o Zagallo conversou comigo, o Parreira, o Zagallo, né, falou para mim, Ricardo, da tua minha importância fora, era importante estar motivando. O Zagallo sempre, todos, mas é diferente. O Zagallo, gente, o Zagallo ganhou 4 Copas do Mundo. O Zagallo é um fenômeno. Tem nada igual ao Zagallo no mundo. Então, ele passava isso, conversava muito comigo, mesmo machucado da minha importância. Então, eu era um elo entre os dois e tentava minimizar muitas coisas, porque, como eu falo, tem coisas ali dentro do teu trabalho, como do meu, que é um confessionário, não dá para falar. Tem coisas que não dá, tem coisas que dá, tem coisas que não dá para falar, que morre ali. Então tem muitas coisas que aconteceram que para mim morreram ali, mas graças a Deus eu consegui ajudar dentro do que eu podia, junto com os jogadores, junto com a comissão técnica. E é como eu te falo, às vezes você não joga, mas você é importante fora de campo. Né? Eu fui como titular absoluto, machuquei e terminei ajudando de outra maneira. Você criou uma tática nova, você disse que os adversários iam vir com um estilo diferente, né? Pensou uma coisa e falou outra, né? O estilo... não, ali foi o Kawasaki. Isso ali foi na final da Copa, né? Eu reuni os jogadores e falei, né, que tem um grupo de japoneses que morriam pela pátria. Eu já tinha feito a palestra, falado muito bonito, falei do Ayrton Senna, da família, todo mundo emocionado, chorando de mão dadas. E aí os jogadores, aí eu deveria ter parado, porque já estava lindo, não precisava falar mais. Mas o nordestino, ele gosta de falar, né? Aí eu fui falar de um grupo de japoneses que morriam pela pátria. Então, todo mundo de mão dadas, perto de entrar em campo, emocionado. Quem é esse grupo de japoneses? Quem é? Quem é? E eu querendo falar, mas aí já tinha dado eu estava com o nome certo, mas o nego falando quem é, já vê o segundo, o terceiro nome, já começa a dar aquela doideira. Aí teve uma hora que eu tive que só falar, né? Quem é esse grupo de japoneses? Quem é? Eu falei, gente, os Kawasaki. Aí houve um silêncio. Aí aquele silêncio, aí uma voz lá de trás do senador Romário falou, pô, tu é burro demais.
Não é Kawasaki não, porra, é kamikaze, porra. Aí, você imagina isso na plena Copa do Mundo. A porrada comeu, me derrubaram no chão, jogaram água, puxaram o meu cabelo. Mas eu falei errado, mas ganhamos. Né? Sim. Não, Vinícius, isso lembra uma piada que eu conto que um cara falou assim. Porque na minha época, muito antiga minha, né? Bem para trás, não minha, claro. mas tinha um carro chamado Galaxy. Galaxy, não sei o que você fala. Sim, né? sim. Tinha um Galaxy. Aí tinha um cara que falou, ele estava num amigo, pô, eu tenho um Galaxy. E o cara só escutando ele de novo. Pô, tem um Galaxy. Aí o cara falou, pô, tu é burro pra caramba, não é Galaxy não, pô. É Galaxy. Aí ele falou, pô, é verdade, eu falo Galaxy e tenho 2. Você fala Galaxy e não tem nenhum, obrigado, tá? Então é a mesma coisa. Eu falei o Kawasaki errado, o cara falou certo e não ganhou. A gente foi errado, mas a gente deu a volta olímpica. E de certa forma descontraiu também o grupo naquela hora, né? Olha, o Zinho deu entrevista, uma vez eu vi uma entrevista, ele falou uma coisa séria. Aquela foi a melhor palestra pra gente. Porque, né, soltou. Aquela tensão. Porque você não dorme. Como é que tu, 24 anos sem ganhar, porra, a tensão do jogo é complicado. Sim, sim, sem dúvida. Ainda mais a partida que acabou durando 120 minutos, sol de meio-dia ainda, lá também nos Estados Unidos, Foi a Copa né? mais quente do mundo. Foi a Copa mais quente do mundo. Essa Copa foi a Copa mais quente de todas, de todas. Jogo de meio-dia, 40 graus, Estados Unidos. Pô, aquele jogo com os Estados Unidos, 4 de julho, que a gente ganhou de 1-0, aquilo é animal, aquilo não pode acontecer. Não pode acontecer numa Copa do Mundo aquilo. Você vê que agora, graças a Deus, o mundo árabe vai ser em novembro a Copa, né? Não vai ser no meio do ano. E não dá, eu já estive lá em novembro. É um terror aquilo ali. Então, acho que tem que ser um pouco, até para ter melhor espetáculo, entendeu? Exato. E aí, depois da Copa, você segue no Vasco. Você, aliás, curiosamente, você reencontra o João Paulo no Vasco, né? Ele é contratado, né, para jogar no Vasco. Você segue lá na Colina até 95. 95 o time não foi tão bem, né? Não. Lá acabou. Mas aí eu tenho o João Paulo, reencontro o João Paulo. Aí do Vasco eu já vou para o Fluminense, né? O Fluminense, e do Fluminense o News Old Boys, né? Na Argentina. No Fluminense, quais lembranças você tem da passagem lá no Tricolor? Eu fiquei 5, 6, muito poucas, porque um momento desesperador financeiramente. Desesperador. Sim. Além dos atrasos, era incrível. São histórias incríveis, né? Não tinha dinheiro para concentração, de hotéis colocando a gente para fora, né? Então, mesmo quando eu fui para o Fluminense, eu tinha uma condição de não pagar o salário, eu abri mão, falei, abro mão, deixa lá, deixa quieto. Aí, realmente, tive que sair, eu fui para o News Old Boys da Argentina. Aí lá eu fiquei 2 anos. E como é que foi, assim, o futebol argentino, assim, esse desafio de foi lá? Excelente. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu te falo de coração. Com 34 anos, um desafio, eu falei, eu vou. Chegando lá, tive um carinho enorme por uma garotada, Samuel, muitos anos, é muito jovem, né? Garoto, né? E foi muitos anos da seleção argentina, foi campeão da Champions, esse título do Mourinho no Inter, ele estava jogando também, o Heinze, que jogou no Real Madrid, no Manchester United, Paris Saint-Germain, enfim, Roma. Eu joguei com muitos bons garotos, muito jovens na época, né, mas que me dava também um suporte muito grande, e eu ajudei muito, eu sei disso, no crescimento deles, porque você é um jogador experiente, é bom você ajudar essa garotada, e o presidente, quando me contratou, ele foi claríssimo, quando ele disse, Ricardo, eu estou te contratando para você dar uma experiência e uma hierarquia a esses garotos. E graças a Deus as coisas andaram muito bem para mim, foram 2 anos maravilhosos, fui muito bem tratado pelos argentinos, né? E o Guinha Azul também, que jogou no Internacional, era garoto, joguei com ele também. Então, uma garotada muito boa, onde eu tenho um respeito muito grande. O mês passado fizeram a eleição dos maiores jogadores que passaram no News Old Boys, né? E também argentino, eu estou nessa seleção, então para mim é um orgulho muito grande. E aí depois você encerra a sua carreira no Flamengo, né? No Flamengo, assumindo a responsabilidade de você vestir o manto sagrado, né? Como é que foi isso? Não, feliz também. Meu pai era torcedor do esporte na época. Não, na época não, porque meu pai já tinha falecido, mas meu pai era torcedor do esporte e ele queria que eu jogasse um dia no Flamengo. O sonho dele, ele era flamenguista. E consegui jogar, joguei 6 meses no Flamengo, né, sem sentir nada. Quando eu voltei, aí eu voltei a sentir o pubis. Um problema que eu já tive em 85. Então,
eu vi o meu sacrifício, a idade que eu tinha, já 37 anos, e aí eu resolvi parar. Mas assim, o Flamengo é de uma torcida maravilhosa, um clube seríssimo, um clube que não tinha nem ideia essa gestão que tem hoje. O Flamengo era um clube difícil, né, se atrasava muito, né, tinha problemas seríssimos financeiros também, mas assim, o Flamengo hoje é um outro Flamengo, está no outro patamar e tem uma história belíssima e está aí construindo, né, construindo com uma gestão maravilhosa e construindo com as contratações de jogadores, direção, todos, porque eu acho que o futebol é um todo. É uma pena aqui para nós ter acontecido tudo isso no Campeonato Carioca, essa bagunça que está tendo. Isso é ruim para o futebol, isso é ruim para o futebol. Eu queria que terminasse bem. E o Fluminense ganhou ontem, mostra que é o único esporte do mundo que você não joga tão bem, mas pode ganhar, é o futebol. No basquete, se você jogar bem, você ganha. No vôlei, tudo que você jogar bem, você ganha. No futebol, não. Né? Então, o Fluminense, com a humildade, com o trabalho que teve. Não é que o Flamengo não teve humildade, porque nas apostas dava 90% para o Flamengo e 10% para o Fluminense, mas futebol tem essa história de o Fluminense classificou e vai disputar 2 jogos aí com o Flamengo. E eu digo mais, o Flamengo ainda favorito por tudo que fez. O Fluminense, com pouco tempo de trabalho, fisicamente ainda não está como está o Flamengo, mas conseguiu realmente. É o Davi ganhar do Golias, né? Então, toda a história, né? Por mais que clássico não tenha esse favoritismo todo não que tem. Dizem, né? Exatamente, mas assim, mas não só isso, mas também por tudo que o Fluminense passou, né? Sem treinar, tem muito pouco tempo de treinamento, mas a gente sabe do potencial que tem o Flamengo. O Flamengo hoje é a melhor equipe do futebol brasileiro para mim, tá? Independente da conquista do Fluminense. Por sinal, belíssima. O Fluminense tem uma conquista maravilhosa, linda conquista, parabéns a jogadores, comissão técnica, diretoria, estão de parabéns. Né? Então, acho que agora vamos esperar que sejam 2 grandes jogos. Você foi auxiliar técnico nas Laranjeiras por um tempo, né? Depois que você encerrou a carreira com o Renato, é? Fui com o Renato Gaúcho. Como foi esse período? Excelente, maravilhoso. A gente acho que ficou em 3º no Campeonato Brasileiro. Sim. Perdemos para o Corinthians, se eu não me engano. Mas assim, maravilhoso. Era o início dos 2. Né? Depois eu não quis seguir, o Renato seguiu e está maravilhoso. Eu acho que é um desses treinadores que, se amanhã o Tite não ficar, eu acho que ele tem chance sim de ir para uma seleção brasileira. Enfim, mas vamos aguardar, vamos seguir. Eu acho que o Renato demonstrou e foi crescendo ao longo dos anos e hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e do mundo. Sim. Você teve também trabalhos como treinador também em seleção, inclusive na seleção de Cabo Verde, se não me engano. Você não chegou a... Não tive não. Acho que não. Você chegou a ser treinador também, você chegou a ter trabalho no Santa Cruz. Como é que foi voltar como treinador? Foi bom, foi início, mas não é uma coisa que eu queria. Por isso que eu fiquei como treinador de Santa Cruz e tivemos muitos problemas. É incrível o futebol, né? Você tem, como eu falei de São Paulo, a grandeza, né? A gente pega também alguns problemas sérios. E o Santa Cruz foi seríssimo. Quando eu cheguei como treinador de Santa Cruz não tinha água cortada, a luz cortada. Olha, era um desespero. E eu eu junto com o presidente, ajudando o presidente, e o meu amigo Edinho lá, a gente fazia tudo. A gente tinha que correr atrás de água, de comida. Olha, para um garoto jovem, na época, jovem como treinador, iniciar com tudo aquilo é muito difícil. Então, aquelas coisas me passaram na minha cabeça e falei, não é isso que eu quero, não. E o futebol não é isso, não. Então, fiquei 6 meses, arrumamos a casa e depois eu preferi sair. Você foi do departamento de futebol também, né? Você chegou a participar do departamento de futebol, até junto com o Torres, lá no... Ali foi uma ajuda ao presidente do CRB. Velho, se eu falei só de pobreza, essa é pior ainda. O amigo meu, o Wilson, para você... Velho, eu tenho um amigo meu, que é lá de Recife, ele assume como presidente do CRB. Ricardo, eu vou assumir. Agora, vem olhar isso aqui. Eu olhei. Aí o CRB ia jogar dia do jogo. Cheguei lá, eu olhei. Não tinha cadeira para os jogadores sentar, pratos alguns. O cara comia para lavar um prato, 18 jogadores, não tinha talher, só tinha colher. Quer dizer, tinha colher, mas não tinha garfo, não tinha faca. Aí você imagina que isso não é futebol, pô. Isso não é futebol. E conseguimos ficar lá 1 ano, demos uma cara ao futebol do CRB, né? Ajudamos o CRB dentro do que podíamos. Tive a ajuda lá do João Feijó, também chamei o João para que nos ajudasse. Na época, o João tinha uma equipe lá, o Corinthians, lá de Alagoas. Então, velho, sofrimento assim para ajudar os caras. Então, a gente conseguiu, pelo menos, dar uma cara ao CRB.
desesperado para não cair, não caiu. Eu acho, se eu não me engano, a gente ficou em sexto colocado. Se a gente tivesse uma condição melhor, a gente poderia, estou te falando, poderia até ter subido. Mas quando precisava dos últimos jogos, 1 a 2 contratações, o Atlético Mineiro foi um parceiro, o Marcelo foi o treinador, Marcelo, que foi treinador Sim. do Atlético Fluminense, né? Marcelo foi um treinador lá em um momento. Né? Então, Marco Rocha, lateral direito, era da base do Atlético, foi jogar com a gente lá. Então, é como eu te falo, são momentos difíceis, mas que a gente precisa dar as mãos e ajudar. Você também depois voltou assim como ídolo, né, mas em outro cargo, para ser coordenador, né, do São Paulo. Isso. E como é que foi esse desafio de Foi bom acabar sendo vidraça? E você junto com o Raí ainda, né? Exatamente. Foi um ano muito bom de aprendizado na minha vida, porque você está sempre aprendendo. E foi aí que eu resolvi sair para quê? Para fazer um curso de gestão. Porque você às vezes fica muito fora, não está dentro das coisas. Então eu fiz um curso de gestão que me ajudou muito. Eu fiz um curso no ano passado na CBF, e fora a experiência que você tem, eu acho que você precisa estudar. Você precisa ler, você precisa conhecer as coisas. Então aquilo me ajudou muito, esse curso de gestão. Então, o primeiro ano foi muito bom. Primeiro não, o único ano, eu fiquei um ano, 2018, e eu aprendi muito no São Paulo, aprendi muito com todos. Com direção, com jogadores, com o Raí, com todos no dia a dia. E eu tenho certeza que muitos deles também aprenderam muito o que eu tinha para passar para ele. Essa garotada aí, trabalhei com todos eles, Igor Gomes, todos esses garotos que estão aí agora, Luan, né? Eu reunia muito com essa garotada, conversava muito com eles. Eu acho que a salvação do futebol brasileiro está num trabalho muito bem feito na sua base. Te agrada então o trabalho do Raí atualmente? Velho, como eu te falo, o Brasil a gente só lembra de vitórias. É claro que eu queria que o Raí ganhasse o título pelo São Paulo. Se ficasse ou não, eu espero que ele fique, porque ele é um cara inteligente. Eu gostaria, se Deus quiser, esse ano, acho que o São Paulo tem condição de ser campeão paulista. Eu acho que se fala muito em Libertadores, eu acho que é muito cedo para se falar de... Pode até ganhar Libertadores se ganhar o Paulista, porque se perde o Paulista, aí você tem que ganhar a Libertadores, aí tem que ganhar o Brasileiro, tem que ganhar a Copa do Brasil, porque o São Paulo tem 8 anos que não ganha nada. Então eu acho que o melhor caminho para o São Paulo esse ano é ganhar o Paulista, tentar ganhar, que vai ser difícil, mas o São Paulo, antes da pandemia, era o melhor futebol apresentado, para mim, no Campeonato Paulista. O São Paulo eu acho que está no caminho certo, tem um belo treinador, eu gosto do Diniz, eu acho que ele tem capacidade para o futebol que ele joga, que ele gosta de jogar, o torcedor gosta, né, que toque de bola, o São Paulo sempre teve isso. Então, eu acho que está no caminho certo. O trabalho do Raí, eu diria que é razoável porque ele não tem um título, mas ele pode ser bom, com o título, e melhorar cada vez mais, porque Raí é um ícone, é um cara que tem nome, um cara de respeito e um cara que eu torço muito por ele. Sim, sim. Agora, uma pergunta um pouco mais amena. Devem ter feito muitas vezes para você. Qual o melhor zagueiro com quem você já jogou, hein? Concorrência acirrada, hein? Não dá, não, Vinícius, não dá para você falar. Não dá. Porque eu joguei com muitos craques, pô. Eu joguei com um dos maiores craques do futebol em hipótese espanhol, Santi, jogadoraço. E erro, jogadoraço. Aí o Brasil, meu amigo, Ricardo Gomes, Mose, Aldair, Márcio Santos, enfim, Alexandre de Torre no Vasco. Eu joguei com muita gente boa. Então é muito difícil você citar um zagueiro. É muito injusto, eu acho. Mauro Galvão, joguei Gotardo, Júlio César. Eu acho que a minha geração, eu até vou de uma pergunta diferente. Eu acho que a minha geração é uma das gerações que teve os melhores zagueiros de todos os tempos do futebol brasileiro. Eu acho que a minha geração, cascudo e liderança, velho. Eu te citei vários aí, todos com liderança e jogadores. Vários, todos. Ricardo Gomes, Mose, Aldair, Márcio Santos, Gotardo, Júlio César, Mauro Galvão, quem mais? Gonçalves. É muita gente. E é isso que eu digo, era muita liderança também, que isso é muito bom dentro de um clube, você ter líderes positivos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como é que é ser comentarista? É ótimo, eu gosto. Eu gosto mais de fazer comentários, eu gosto mais de debate do que fazer jogos. Entendeu? Eu prefiro, eu gosto de fazer debate, ou antes ou depois de jogos. Era muito bom. Era muito bom. Para mim, quando você fala assim, vai fazer jogos, eu gosto de você analisar, mas eu gosto mais de comentar os jogos e de analisar outras coisas. Isso aí, Ricardo. Olha, muito obrigado por você ter aceitado participar aí do nosso De Casa com Lance. Um privilégio falar com você sempre, um grande prazer, uma honra.
Um prazer é todo meu, Vinícius. Boa noite a todos. Obrigado a vocês que participaram com a gente. E conta comigo, velho. Se precisar, você também é um cara do bem aí. É uma honra participar com você. Tá? E vamos torcer para a gente sair dessa situação, o mundo, né, dessa pandemia. Enquanto não tem a vacina, né, tomar alguns cuidados. Álcool gel, máscara, o distanciamentozinho um pouquinho. Enfim, algumas coisas, né? Que às vezes também eu erro também, mas vamos tentar amenizar tudo isso, porque enquanto não vier a vacina, eu acho que esse pico vai ficar assim. Aumenta, baixa, porque enquanto não tiver a vacina vai ser tudo muito difícil. É um novo mundo que está surgindo para todos nós. Obrigado e boa noite. Sim. Obrigado, boa noite. Saúde. Saúde para gente. Saúde para nós.